Semana passada eu peguei um conto de 60 páginas pra ler, porque eu tava terminando A Estranha Sally Diamond, eu queria uma coisa leve, curta, que me aliviasse um pouco a mente, sabe? Eu encontrei o conto The Answer is No, do Frederick Backman, que é o mesmo autor de Um Homem Chamado Ove e de Gente Ansiosa. São dois dos meus livros favoritos. Esse conto estava gratuito para quem é assinante Prime da Amazon, então eu resolvi pegar para ler. Se você também quiser ler, eu vou deixar o link aqui na descrição para esse livro. Ele é gratuito se você é assinante Prime. E bom, eu fui ingênua. Mal sabia eu a quantidade de soco na cara que eu ia tomar em 60 páginas. Nada que venha do Frederick Backman tem como ser só uma coisa ou só outra coisa. Tem que ser complexo, ele tem que ser bem-humorado, ele tem que ser reflexivo, ele tem que gerar questionamentos mundanos e profundos, ao mesmo tempo que é ambíguo, que é espirituoso. Essa é a forma que ele escreve. E eu já aviso que esse vídeo não vai ser muito tradicional. Já começa que ele é sobre um conto de 60 páginas, então realmente não tem como ser muito tradicional mesmo. E eu vou puxar muitos fios a partir das questões que eu tive enquanto eu lia. Pode-se esperar que vai ter um spoiler ou outro desse conto por aqui, tá? O conto começa com uma reflexão sobre o personagem principal, que é o Lucas, e sobre como ele é feliz sozinho. O autor até brinca que o fato do Lucas ser feliz é até meio que uma provocação com a sociedade, porque o que o capitalismo precisa é que a gente esteja sempre buscando a felicidade na mercadoria, no consumo e não simplesmente sendo feliz. Até porque é aquela coisa, né? Se a gente tá 100% satisfeito com o nosso corpo, por exemplo, como é que a gente vai vender Lipoled? Como é que a gente vai vender jujuba de crescer cabelo? Nós não somos seres que nascemos pra ser felizes, né? Tu nasceu pra ser feliz, né, meu amor? Tu não quer nada com nada da tua vida. Mas ao longo da vida a gente vai tendo uma multiplicidade de sentimentos. A gente vai experimentando raiva, tristeza, tédio, alegria, toda uma multiplicidade de sentimentos, de sensações, de experiências que de fato tornam a vida mais rica. Mas em algum momento a necessidade de ganhar dinheiro, ser um sucesso, ser feliz, performar a felicidade e o sucesso, em algum momento isso sequestra essa multiplicidade de sentimentos, essa diversidade de sensações que a gente deveria sentir ao longo da vida, e a gente passa a encapsular isso tudo dentro de uma bolsa Chanel. Se eu tiver essa bolsa, eu vou ser plenamente feliz e eu vou performar aquilo que se espera que seja uma pessoa feliz. E essa bolsa, ela não pode simplesmente carregar minhas coisas dentro. Ela precisa me dar esse status, ela precisa me gerar essa sensação de que eu pertenço. Não só essa sensação, mas ela precisa gerar também essa informação para as pessoas que estão de fora do meu status, para que muito antes de eu sequer abrir minha boca para falar, essa bolsa, e aí é claro que eu estou usando a bolsa como um exemplo qualquer, mas pode inserir aqui qualquer outra coisa, tecnologia, roupa, relógio, carro. Essa bolsa, muito antes de eu abrir a minha boca, ela vai informar se eu tenho valor ou não, se eu tô na moda ou se eu tô cafona, se eu valho a pena o teu tempo ou não. E aí, inclusive, tem uma passagem que eu vou ler aqui, que é de uma das minhas personagens favoritas nesse conto. E aí, inclusive, tem uma das minhas passagens favoritas nesse conto que diz o seguinte: mais do que tudo, as pessoas precisam fingir que estão felizes na internet, para que outras pessoas sejam lembradas do quão infelizes elas são em comparação. Tá me entendendo por que eu dei um surdo com um conto de 60 páginas? Aliás, aqui eu fiz uma tradução minha, tá? Porque esse conto tá em inglês, ele tá disponível para assinantes Prime gratuitamente, a versão em inglês desse conto. Por isso,
que eu surtei, por isso que eu tô aqui falando de bolsa Chanel do absoluto nada. Porque é isso, essa multiplicidade de coisas que a gente deveria sentir ao longo da vida, essas experiências, essas sensações que a gente devia sentir genuinamente, sem culpa, se perdeu com redes sociais. E aí eu não sei se vocês, assim como eu, tiveram redes sociais, sei lá em que momento da vida. Eu comecei a acessar redes sociais ali na adolescência, pré-adolescência. Mas era uma outra experiência, né? Usar as redes sociais naquela época. Não era o que é hoje em dia. E esse conto me fez muito repensar as coisas que eu desejo, porque as coisas que eu desejo hoje, elas foram fabricadas. As coisas que eu consumo hoje, elas foram tão personalizadas para que eu quisesse consumi-las, que eu já me perdi no que sou eu e no que é o Zuckerberg mexendo os palitinhos na minha cabeça, sabe? E como a gente sabe, como a gente tem visto ultimamente cada vez mais, esses caras que estão por trás dessas redes sociais são tremendos boçais, assim. Não são pessoas boas. E aí a gente para ler um conto desse e aí a gente fica pensando, será que eu tô querendo ter o meu desejo administrado por uma pessoa como Mark Zuckerberg? Eu acho que não. Eu achei muito significativo também que o centro desse conto seja uma pilha de lixo. Eu achei muito emblemático e muito significativo. Porque, enfim, essa pilha de lixo, ela se forma a partir de uma frigideira que foi descartada incorretamente. Ela foi posta, tipo assim, do lado da lixeira e não dentro da lixeira de lixo reciclável. O fato de o tema central desse conto ser uma pilha de lixo e de o autor no começo fazer justamente essa reflexão sobre felicidade, sobre redes sociais e sobre postar que eu tô feliz nas redes sociais para as pessoas que estão vendo se sentirem infelizes com o quão elas não estão sendo felizes igual eu. E logo depois o tema central desse conto ser um lixo. Eu achei que é um recado muito bem dado, assim, com o quanto a gente tá simplesmente se importando com coisa que vira lixo, com o quanto a gente tá desejando coisas que no fim do dia, minha amiga, vão virar lixo. A sua brusinha, a minha brusinha, a maquiagem que eu quero comprar, os cacarecos que eu quero comprar porque o Zuckerberg fica me recomendando lá no Instagram, vai virar lixo. E vai virar lixo muito rápido. Assim como nesse conto, que essa pilha de lixo, essa frigideira, ela triplica de tamanho numa rapidez ímpar. E eu tô aqui brincando e rindo, mas esse conto me fez real pensar, inclusive, nas coisas que eu consumo de mercadoria, porque o processo de compra, ele se acelerou tanto e a trajetória do nosso desejo, para além de ser muito manipulada, ela se acelerou tanto também que a gente já não desfruta das coisas que a gente compra. Vira cacareco e vira lixo muito rápido. Um exemplo que eu tenho disso é, eu compro muito livro. Não necessariamente físicos, mas eu gasto dinheiro mensalmente com e-books, por exemplo. E beleza, não vai virar lixo. Mas o processo entre eu desejar esse livro, desejar ler esse livro, eu ler esse livro e eu pensar no próximo, ele é muito rápido. E às vezes eu sinto que eu não tô nem aproveitando o dinheiro que eu gastei nesse livro, a leitura, eu nem tô aproveitando essas etapas e eu já tô pensando na próxima. E isso, querendo ou não, é botar o meu dinheiro nessa pilha de lixo, sabe? Não é essa a experiência de leitura que eu quero ter, não é essa a experiência de consumo que eu quero ter. E aí, enfim, o Fredrik Backman tem um humor que é muito dele e que garante que a gente sempre saiba que é dele o livro. É um tom que é muito original, que é muito único e me deu até um pouco de saudade, de uma nostalgia meio fora de época, uma vontade de estar lendo de novo, gente ansiosa pela primeira vez, de estar lendo pela primeira vez Um Homem Chamado Ove, sabe? E aí então só depois de levantar todos esses assuntos meio malucos aqui, voltando um pouco pra sinopse, a história então vai girar em torno dessa pilha de lixo que se forma do lado de fora do condomínio do Lucas. O board do condomínio, e acho que essa é uma das minhas partes favoritas também. O board do condomínio vai batendo de porta em porta e acaba batendo na porta do Lucas, que tá lá
feliz, sozinho na dele. E esse board pergunta pro Lucas se foi ele que descartou a frigideira. E o Lucas fala que não, mas ele oferece pra ir lá e descartar corretamente, tirar a frigideira antes de se tornar essa pilha de lixo que vai vir a se tornar, porque é óbvio que o board não quer que ninguém toque na frigideira que foi descartada ali, porque eles querem o culpado, eles não querem resolver o problema. É nessa que eu vou. Então a verdade é que essa pilha de lixo, ela se forma porque as pessoas não querem resolver o problema, elas querem achar a porra do culpado. Ai, o soco na minha cara. E aí é isso, o Lucas oferece pra ir lá e tirar a frigideira e botar no lugar certo, ainda que não tenha sido ele que descartou no lugar errado. E o board diz que não, que ele tá proibido de fazer isso, porque precisa achar o culpado, eles precisam achar o culpado. E aí os dias passam e aquela frigideira, que era só uma frigideira descartada no lugar errado, se torna a pilha gigantesca de lixo, porque outras pessoas veem o lixo descartado errado e evidentemente o efeito manada pega e elas jogam também no lugar errado. O lixo. Sério, esse conto me deixa meio doida. Eu já nem sei mais que fio que eu tô puxando, pra que lado que eu tô puxando. E aí, é óbvio que esse enredo, essa parte do enredo, também me fez pensar muito no que a gente consome nas redes sociais, principalmente nas pessoas que a gente segue nas redes sociais atualmente. Saiu esses tempos todo aquele bafafá de planilha de influenciadores e o escambau. E ainda que eu tenha uma quedinha por fofoca, que eu adoro uma fofoquinha, eu sou jornalista, gente. Jornalista gosta de fofoca. Jornalista é capacitado, habilitado a fazer fofoca. Mas será que não era mais fácil botar a frigideira fora? Ao invés de tacar mais lixo no lugar errado? Será que não seria mais saudável e principalmente mais inteligente da minha parte pensar melhor no que eu consumo, pensar melhor em quem eu tô seguindo, em quem eu tô admirando, em quem eu tô me inspirando, analisar melhor? Com pensar melhor, eu quero dizer observar de verdade as coisas que as pessoas estão falando, observar, prestar atenção de verdade em quem elas são. As pessoas, elas mostram quem elas são, mesmo quando elas estão se fantasiando de dourado, se pintando de gold. Elas mostram quem elas são. E aí também tem uma passagem desse conto que o autor fala, já no finalzinho, já quando a pilha de lixo já tá quase recolhida inteira, que ficou um pedacinho de lixo que sobrou, que uma das moradoras, que é uma das personagens ali que a gente fica sabendo, que a gente só fica sabendo dos outros personagens que não são o Lucas pela roupa que eles usam, porque é assim que o Lucas identifica eles. E aí tem uma dessas personagens que vai lá juntar o último pedacinho que faltou, achando que era um chapéu, e na verdade era um filhote de gatinho. E aí no livro, esse criminoso do Frederick Backman escreve: e a casa dela nunca mais ficou em silêncio depois disso. E aí eu choro o resto do dia, né? Porque a minha casa também nunca mais ficou em silêncio depois que eu peguei esses dois bunda mole desses meus gatos. E aí, indo pra uma outra parte, menos reflexiva, porque não é o meu recorte, não me impacta diretamente, mas que eu ainda assim achei muito interessante, tem uma outra personagem, que é uma outra roupa que o Lucas identifica, que ela é mãe e ela se acidenta de bicicleta indo buscar os filhos na escola. E aí ela acaba ficando internada no hospital por uns dias. E lá no hospital os filhos dela vão visitar ela só pra dizer que, tipo assim, estão sem cueca lavada, o marido não sabe usar a máquina de lavar louça. E aí a médica vê essa situação, fica com pena dela e coloca ela em coma. É uma grande loucura, mas eu achei engraçadinho, assim, esse plot do conto. Que aí a médica manda ela passar, tipo, uns 2, 3 dias num apartamento que ela tem vazio e fala pra família dela que ela entrou num coma. Mas, na verdade, ela tá lá vendo série o dia inteiro, comendo porcaria e deixando a família dela se virar sem ela. Tem, inclusive, agora eu olhando aqui o roteiro, eu lembrei do porquê que eu achei esse plot interessante também. Porque pra além de falar sobre mães que merecem não entrar em coma, né? Deus me livre e guarde e abençoe minha mãezinha, ela não entrar em coma nunca. Mas a gente precisa descansar.
as mães também, ainda que a gente precise delas o tempo todo, as mães também precisam descansar. E aí eu marquei uma passagem aqui do Frederick Backman sobre isso. Vou ler. Médicos e enfermeiros entendem muito bem que todos os medicamentos e tratamentos modernos são ótimos, mas às vezes o que as pessoas realmente precisam mais que tudo é a prescrição de uma folga. Bateu aí, guria? Aqui bateu também. Espero que tenha batido lá na minha mãe também. Em todo caso. Em resumo, o último fio que eu vou puxar desse conto aqui desse vídeo, a gente não sabe escutar o nosso corpo. A gente está muito ocupado suprindo demanda, vendo as outras pessoas dizendo que estão felizes, se sentindo infeliz em comparação, trabalhando igual uns malucos para poder fazer a lipolete, para poder comprar a bolsa, para poder um dia, quem sabe, ser a pessoa que finge estar feliz e garante que os outros vão se sentir infelizes em comparação. Tudo sobre esse conto reflete sobre as nossas relações humanas e cutuca as nossas relações internéticas também. Ele até fala numa passagem que a gente nunca vai pra terapia pra falar sobre como ontem a gente comeu pizza, tomou um vinho. A gente vai pra terapia pra falar de outras pessoas, pra falar do que a gente sente por outras pessoas, do que outras pessoas fizeram a gente sentir. E aí, gente, esse livro abriu umas 690 abas do meu cérebro. Essas são algumas das reflexões que eu tive enquanto eu lia, que eu consegui organizar pra trazer aqui pra compartilhar com vocês. Eu tenho certeza absoluta de que devem ter muitas outras. Eu acho que cada pessoa lendo a partir da sua perspectiva vai conseguir ter muitas outras interpretações. Então eu também te convido a compartilhar aqui nos comentários outras visões, outras interpretações, outras relações que eu de repente não consegui fazer e que tu conseguiu. Conta aqui pra mim nos comentários. Lembrando que esse conto, ele é gratuito. Ele tá gratuito, eu não paguei nada pra ler esse conto. Ele é em inglês. Infelizmente, eu acho que ele ainda não foi traduzido pro português, mas se tu entende pelo menos um pouquinho de inglês, tenta ler porque vale a pena. Acho que não é muito difícil para quem tem pelo menos um inglês iniciante intermediário. Acho que não é tão difícil, vale a pena tentar e literalmente não custa nada. Então o link tá aqui na descrição e não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente continuar conversando sobre literatura. Beijo!